Muito boa noite. O novo plano de reestruturação do Porto de Lisboa representa um investimento de 1.000 milhões de euros e pode alterar a face da zona ribeirinha da Grande Lisboa. É todo um processo polémico e, de resto, por isso mesmo é que hoje é o tema deste Poder Local Lisboa desta noite, para o qual conto com 5 presenças, 5 representantes dos partidos políticos de Lisboa, que passo a apresentar. Ao meu lado esquerdo, do Partido Socialista, Carlos Castro, depois Joana Miranda, do PCTP-MRPP, João Oliveira Martins, pelo CDS-PP, aqui ao meu lado direito, do Bloco de Esquerda, temos José Guzmão, e do PSD, António Proa. Muito obrigada a todos por estarem aqui presentes. Eu passo a esclarecer que a CDU hoje não está aqui presente, foi convidada, mas não houve ninguém disponível por parte da CDU para estar então neste poder local. Sem mais delongas, vamos começar e vamos entrar neste tema, que é então o plano de reestruturação, aliás, do Porto de Lisboa. Começo aqui pelo meu lado esquerdo, Carlos Castro. Em relação a este novo plano, que tem sido muito polémico, muito se tem discutido sobre ele, e a parte que levanta grande polémica é a situação dos contentores de Alcântara. Se devem ficar, se não devem ficar, enfim, neste projeto final, este projeto final, aliás, diz que sim, que os contentores devem ficar em Alcântara. Na sua opinião, é a aposta certa ou a aposta errada? Antes de responder à sua pergunta, cumprimentar todos os presentes e focar o debate, porque ele importa ser enquadrado não apenas como uma questão só da cidade de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa, mas todo o país. E há um ponto inicial relativamente a este governo e este plano, que é a falta de enquadramento nacional da política de portos. Isto é, nós temos um porto crucial na competitividade internacional, que é o Porto de Sines, e há um porto, que é o de Lisboa, que não é menos importante do que o de Sines, mas é complementar ao de Sines. O que infelizmente nós assistimos do ponto de vista da política de governação do país neste momento é que há uma falta de articulação das políticas a nível de transporte e de economia que possam beneficiar a cidade de Lisboa e o próprio país. Isto significa o quê? A própria proposta de passar o Porto de Lisboa, parte dos contentores, para a Trafaria, acaba por ser um erro duplo, isto é, há uma falta de continuação de investimento no Porto de Sines, que é o crucial para o desenvolvimento da economia nacional, e aqui depois falta o outro ponto importante, que é a ligação ferroviária entre Sines e Madrid, portanto, que vai nos potenciar ter um porto nacional de competitividade com os principais da Europa, Hamburgo, Antuérpia, Roterdão, e colocar-nos no centro também da porta de entrada e de saída da Europa. Mas, Carlos, permita-me perguntar-lhe, não são portos a mais para um país tão pequeno? Em Sines, que afinal de contas é tão próximo como o de Lisboa, no Funchal, de resto também temos o Porto de Leixões. E de Aveiro, Viana do Castelo, depois temos os portos principais e os portos secundários. Exatamente. A questão é a seguinte, o Porto de Lisboa é fundamental para a cidade de Lisboa e para a área metropolitana de Lisboa. E como disse o Presidente António Costa, o Porto de Lisboa é complementar àquilo que já existe em Sines. Portanto, o Porto é fundamental. O Porto é fundamental do ponto de vista da criação de postos de trabalho, do ponto de vista da economia e também do escoamento dos produtos para a zona norte e para a zona da área metropolitana de Lisboa. Agora, fazer investimentos ou duplicar aquilo que está em Sines, no estuário do Tejo, sem desconsiderar dois investimentos importantes que têm que ser agregados e articulados, é um erro. Felizmente, e bem, o Governo, já havia no anterior Governo a intenção, porque nós falamos muito nos contentores, mas importa falar aqui também de outras duas vertentes, a questão dos cruzeiros e a náutica de recreio. Mas, nomeadamente, a questão dos cruzeiros, que este Governo inicialmente não estava tão disponível para avançar com o Porto de Cruzeiros em Santa Apolónia. Felizmente, agora já está disponível para fazer o investimento em Santa Apolónia, e isso é um ponto significativamente importante para a economia de Lisboa, para a região de Lisboa e para o país, naquilo que os cruzeiros podem trazer, e depois mais à frente teremos a oportunidade seguramente de focar esse aspecto. Agora, o Porto em Alcântara é determinante na economia da cidade, por aquilo que já referi, quer em termos de postos de trabalho, porque também a cidade de Lisboa tem e compreende desde sempre esta questão funcional do Porto como elemento agregador e dinamizador da cidade. Agora, nós não podemos andar aqui com políticas estruturadas e que pura e simplesmente apenas fazem somatórios sem servir aquilo que interessa, que é a cidade e o país. E neste caso, procurar fazer um investimento na Trafaria, e houve uma fase em que se desconsiderou muito o Porto de Alcântara, tanto que vai ser desativada aquela parte relativamente a Santa Apolónia, ali à frente à Matinha, e portanto esse também é um ponto que mais à frente importa focar do ponto de vista da dinamização da zona ribeirinha da cidade, mas a questão de Alcântara é que foi fundamental para a cidade.
e vemos com alguma preocupação a falta de justificação deste governo de querer passar para a margem sul. Seguramente também teremos a oportunidade de depois de falar neste aspecto. E a questão dos contentores? Os contentores, é necessário, os portos não são algo estanque e, portanto, estagnado. Os portos têm de ser competitivos e, portanto, tem que haver aqui sempre uma alavancagem da qualificação, quer das infraestruturas, quer dos próprios funcionários, porque nós estamos em competição direta com todos os diversos portos da Europa e do mundo. E sendo nós um país privilegiado em termos geográficos no contexto atlântico, quer ligação às Américas, quer ligação à África, não fazer esta ligação e articulação entre Sines e Lisboa e também com os outros portos, Aveiro e Leixões e também lá acima mais a Viana do Castelo também ao sul, nomeadamente o Algarve também com a Madeira e os Açores, nós estamos a desconsiderar este fator importante de estabilidade e de coesão nacional e territorial que é o Porto de Lisboa. E o terminal de contentores previsto para a Trafaria não fará concorrência? Pois, a questão é que o secretário de Estado, Sérgio Monteiro, diz que vai entrar em concorrência porque acaba por ser uma duplicação do terminal de Sines. O antigo Ministro da Economia disse-o, Álvaro Santos Pereira. O anterior deste governo, sim. Exatamente, este governo afirmou que gostava de concorrência, nós gostamos de concorrência. A concorrência é boa e é salutar, mas tem que ser feito do ponto de vista estratégico. Porque acho ainda engraçado esta postura do governo do PSD e do CDS, que sempre criticaram o governo do PS por fazer esbanjamento de dinheiros, de verbas, que o TGV era um erro, que o novo aeroporto era um erro, mas quer dizer, estamos a duplicar. Mas não era um erro. Eu acho interessante, sendo o António elemento do PSD, que a memória seja curta, sabe porquê? Mas não era erro. Porque quem estabeleceu... Posso-lhe responder? Não sei. Porque quem estabeleceu o acordo e o entendimento com o governo espanhol foi precisamente um governo do PSD e do CDS. E não fazer um investimento estratégico nas redes de transporte europeia, tanto que há fundos... O aeroporto não era um erro. Era um erro. Não era? Aí era um erro. Não era? Portanto, a capacidade do aeroporto de expansão é diminuta. Alguém pagava. Não é alguém pagava. Era. O problema é, o António já está a demonstrar as fragilidades desta política do governo em termos de transportes. Porque além de não reconhecer o erro de duplicação do Porto de Águas Profundas na Trafaria, porque já existe em Sines, e desqualifica também Lisboa... O currículo do PS em transportes são 3 autoestradas em paralelo para o Porto. O currículo do PS. O currículo do PS em matéria de transportes é ter feito e obras megalómanas. Que alguém tinha que pagar. É ter feito mais e melhor obra que o PSD, sem andar pelo país inteiro a fazer obras e inaugurações como no tempo do cavaquismo. Essa é a obra do PS. Se o PSD tem algum problema com a evolução do país... Por isso é que estamos agora a pagar. Hipotecados ao estrangeiro. Eu acho engraçada esta abordagem do PSD. É que se esquece que foi com o anterior governo socialista que nós corrigimos o déficit... que nos levou para a Troika. Mas permita-me... Meus senhores, permita-me só rematar, porque o António gosta de se esquecer de algumas questões. Foi entre o governo socialista que pela primeira vez teve o déficit mais baixo da era democrática. E depois há uma coisa que o PSD e o CDS esquecem-se com uma facilidade incrível. É que houve uma crise global como já não havia desde a década de 30. O António pode rir-se. Pode fazer de conta que isso não existiu e fazer de conta que mais nenhum país no mundo... Os portugueses é que já avaliaram. E mais nenhum país... Mas nós estamos sempre dispostos para ser avaliados. Mas já avaliaram, e negativamente. Mas estamos sempre dispostos a ser avaliados pelos portugueses. E avaliaram. Aquilo que é um facto é que tivemos uma crise como já não tínhamos há mais de 80 anos, que afetou todos os países, sem exceção, e agora está-se a repercutir nos países emergentes, mas todos os países sem exceção, e uma economia como a nossa, a portuguesa, como as outras mais frágeis na zona euro, como a espanhola, a irlandesa ou a grega, ou também foi o engenheiro José Sócrates, que governou Espanha, Irlanda e a Grécia. Não, só em Portugal é que se bem eu não quero ser desagradável, mas estamos aqui a discutir realmente o plano de reestruturação do Porto de Lisboa. Joana Miranda, em relação a esta situação dos contentores, a aposta certa é os contentores este terminal de contentores ficar em Alcântara? Antes de mais, os meus cumprimentos a todos os elementos da mesa. É importante não nos esquecermos uma coisa, é que a cidade nasceu do Porto e a cidade é o Porto. E, portanto, a cidade nasceu e desenvolveu-se em torno do seu Porto. E, portanto, nessa medida, hoje em dia o Porto de Lisboa tem vindo a ser muito atacado, não só na questão dos contentores, mas também nas próprias relações laborais que existem no Porto de Lisboa, como se sabe e é público, a luta imensa que os estivadores têm feito, porque são hoje em dia obrigados a trabalhar imensas horas por dia, fazem uma média de 23 horas.
Isto são condições de trabalho sobre-humanas e, portanto, não são aceitáveis num Estado democrático de direito como aquele que nós temos. Mas existe ainda outra circunstância, é que estes trabalhadores estão a ser alvo do seguinte: existe uma pool de trabalhadores, os estivadores têm uma pool de trabalhadores, espécie de uma empresa de outsourcing que fornece trabalhadores, e essas empresas têm vindo a ser encerradas, os trabalhadores, entretanto, os mesmos sócios dessas empresas que encerraram abrem outras empresas, ou pelo menos são testas de ferro dessas outras empresas, para contratarem pessoal precário, sem direitos, amedrontado e, portanto, necessariamente uma mão de obra dócil e baratinha. E é isto que se tem passado, além de que, como contrapartida, são obrigados, enfim, é a contrapartida que lhes é posta em cima da mesa, a formarem novos sindicatos, ou seja, dividir para reinar. E isto tem que ser denunciado e, portanto, deixo desde já aqui esta mensagem. Em relação aos contentores? Relativamente aos contentores, pois aqui é importante não esquecer uma coisa: esta história da concorrência é um disparate. Eu ainda ontem estive reunida, aliás, eu até vou ler, para não dizer de forma incorreta, com o Sindicato dos Estivadores, Trabalhadores do Tráfego e Conferentes Marítimos do Centro e Sul de Portugal. E esta história é um disparate. Porquê? Porque o projeto para a Trafaria é um mega porto que alberga mega navios de grande, mega porte. E, portanto, o que significa que, hoje em dia, os navios de pequeno e médio porte que que estão aqui no Porto de Lisboa, atracam aqui no Porto de Lisboa, esses navios não vão para aí. Vão passar a ir para o Porto de Leixões, para o Porto de Aveiro. É isto que vai suceder. Portanto, não há aqui uma questão de concorrência. Isso é um disparate. E é um disparate porquê? Porquê é que acontecem estes disparates? Porque Suas Excelências, que estão à frente do Governo, não têm a hombridade de falar com as pessoas especializadas, que todos os dias ali trabalham e que conhecem o Porto como ninguém. Esta é que é a grande questão. E depois não se tem uma visão estratégica. Faz aqui imensa falta uma visão estratégica do país. E que visão estratégica é essa em relação a esta temática? A visão estratégica é esta. Nós até poderíamos ter um porto na Trafaria. Isso não significa que se tenha que acabar com o Porto de Lisboa. Muito pelo contrário. Agora, como é óbvio, e a existência também aí de uma rede ferroviária em bitola europeia para fazer precisamente o percurso das mercadorias que ali são, entretanto... o acesso ferroviário era uma boa solução. Sem dúvida. Esta faz parte de uma das grandes visões estratégicas para o país, para o desenvolvimento do país. Portanto, enquanto os projetos que existem são estes, isto é uma burrice. E é uma burrice e eu explico-lhe porquê. Nós não defendemos exatamente que o Porto de Lisboa, que os contentores devam de ficar exatamente no sítio em que estão hoje, mas não devem sair da cidade de Lisboa. Não devem. E pior é que, ao irem para a Trafaria, nós estamos confrontados com um grande problema. É que hoje em dia, o que acontece é o seguinte: Lisboa tem um custo de vida acessível, quer ao turismo, quer a nós próprios, porque nós temos aqui precisamente o Porto de Lisboa, as mercadorias atracam aqui, existe um fácil escoamento das mercadorias pela cidade e isso faz com que não hajam custos acrescidos. Ao colocarmos as mercadorias, quer na Trafaria, quer noutros portos, dentro daquela visão que lhe referi ainda há pouco, isso vai aumentar necessariamente o preço dos produtos, porque vai existir um aumento de custos da circulação das mercadorias para chegarem a Lisboa, o que vai implicar um aumento do custo de vida na cidade. Muito bem. Pergunto-lhe agora, João Oliveira Martins, concorda com esta posição da Joana Miranda? Quer acrescentar? Gostava de acrescentar alguma coisa em relação a... Em primeiro lugar, queria agradecer à TBL o convite que me fez e a oportunidade de estarmos aqui a discutir hoje o Porto de Lisboa. Em segundo lugar, queria cumprimentar também formalmente os meus parceiros de debate. Eu gostava de fazer um ponto prévio que tem a ver com a importância socioeconómica que o Porto de Lisboa tem para a região de Lisboa. Já foi aqui referido. O Porto de Lisboa hoje representa, em termos diretos e indiretos, cerca de 5% do PIB nacional. Portanto, não é difícil de imaginar que um porto que receba hoje perto de 3 mil navios anualmente tenha um conjunto de serviços
para prestar às cargas e esses navios que envolvem muitas empresas. Portanto, essas empresas criam valor acrescentado na região de Lisboa, criam emprego e, de facto, são geradoras de crescimento económico para a região de Lisboa. Portanto, quando se vai tomar uma decisão que envolva o Porto de Lisboa, temos sempre esta precaução, que é uma precaução que está em causa um interesse socioeconómico muito relevante. Dito isto, eu gostava de dizer que o problema que tem o Porto de Lisboa é um problema de falta de capacidade disponível. Isto é, atendendo se nada for feito e tudo permanecer como está, em 2023, 2025, a capacidade do Porto de Lisboa fica totalmente esgotada. Se somarmos a isso o facto de alguns terminais portuários estarem já muito encravados no centro da cidade e não se poderem expandir para a cidade, nós vemos que é preciso aqui fazer qualquer coisa. É preciso fazer qualquer coisa para não comprometer estes interesses económicos que estão aqui envolvidos. É preciso fazer qualquer coisa para fazer face àquilo que é a previsão da procura para o Porto de Lisboa. E é preciso fazer qualquer coisa também para libertar essas áreas que hoje não limitam o crescimento do Porto de Lisboa, que estão muito próximos dos centros urbanos, deixando-as eventualmente para a fruição das populações e, no fundo, permitir o acesso do rio às pessoas. Portanto, temos aqui um enorme problema de capacidade para o futuro. Bem, foram tentadas várias tentativas. Foram tentadas, em primeiro lugar, o terminal de contentores de Alcântara. Este processo, portanto, do ponto de vista administrativo, teve um problema, está a ser visto no Tribunal Constitucional e, portanto, nós, até por um princípio de prudência, não nos vamos pronunciar muito sobre isso enquanto não for preferida uma decisão do Tribunal Constitucional. De qualquer das maneiras, relevamos que já foi emitido um parecer ambiental negativo e que esse parecer ambiental, pelo menos, indicia que o projeto, no que diz respeito à sua configuração inicial, possa eventualmente ter que ser revisto. Portanto, tinha que provavelmente sofrer algumas alterações. Agora, relativamente à trafaria. A trafaria é uma tentativa, é mais uma tentativa de resolver estes problemas. Portanto, é uma tentativa de dar espaço suficiente para fazer face à procura do Porto de Lisboa. É uma tentativa de poder ir deslocalizando a atividade dos terminais que já estão muito encravados no centro da cidade de Lisboa. E ainda uma tentativa para captar um novo tipo de tráfego que alguns portos concorrentes de Portugal estão a desenvolver muito, que é o tráfego de transshipment, e que hoje em dia não tem uma expressão muito significativa na região de Lisboa. Portanto, eu diria que quer o terminal de contentores de Alcântara, quer a trafaria, são duas tentativas para resolver um problema que é premente e que é preciso resolver para o Porto de Lisboa. Agora, eu acho que devemos também pensar que, tendo estas duas tentativas, alguns constrangimentos de acessibilidades, no caso da trafaria, rodoviárias e também ferroviárias, acho que valeria a pena estudar outras soluções, preferencialmente na margem norte do Rio Tejo, porque é na margem norte do Rio Tejo que são carregadas e descarregadas 80% das mercadorias que passam hoje pelo Porto de Lisboa. E, portanto, eu acho que, além destas duas soluções, se deveria procurar também estudar soluções, preferencialmente na margem norte do Rio Tejo. Só queria acrescentar mais uma coisa, tem a ver com o Porto de Sines. O Porto de Lisboa e o Porto de Sines são duas realidades completamente diferentes. O Porto de Sines é um porto que está equidistante de Madrid. E na sua opinião, um não fará concorrência ao outro? Não, podem fazer concorrência em determinados segmentos de mercado, não certamente em todos, mas essa concorrência que daí vier, para mim, é saudável. Eu acho que a concorrência, seja interportuária, seja intraportuária, é sempre favorável ao reduzido de preços. Portanto, quanto mais concorrência houver, tendencialmente os preços serão mais baratos. Portanto, nesse sentido, eu gostava de dizer que o Porto de Sines é uma realidade diferente, é um porto de águas profundas, é um porto mais vocacionado para transshipment de mercadorias e é um porto que, no limite, pode servir para abastecer Madrid, portanto, a região, alguns centros urbanos de Espanha. Essa estratégia, aliás, tem que estar delineada, desde já. Eu penso que sim. Eu acho que o Porto de Sines tem a sua vocação já muito... Sim, o Porto de Sines tem tem a sua missão muito bem, julgo eu, muito bem estudada. Está neste momento, preocupado com as acessibilidades ferroviárias, no sentido de poder escoar as suas mercadorias em direção à Espanha. Portanto, está a fazer os investimentos que são necessários para que seja um porto de transshipment e, simultaneamente, um porto capaz de abastecer algumas regiões de Espanha. Agora, o Porto de Sines
não serve para abastecer a região norte de Lisboa, porque desse aspecto é o ponto que não é viável. Economicamente não é viável fazer esse tipo de serviço de Sines a partir de Sines para a região norte de Lisboa. Muito bem, deixe-me ouvir agora a posição do Bloco de Esquerda, José Guzmão, em relação a esta matéria da reestruturação do Porto de Lisboa. Vale de facto a pena um investimento tão grande no Porto de Lisboa, em toda esta reestruturação, havendo já um Porto de Águas Profundas tão próximo como o de Sines? Bem, o grande investimento que está em cima da mesa é o investimento na trafaria, com base em estudos, alguns deles até incompletos, e outros que mostram várias desvantagens associadas a esse porto, nomeadamente os custos associados às acessibilidades para o escoamento. É engraçado ter-se falado aqui do TGV, porque um desses estudos demonstra que o quilómetro da linha ferroviária que teria que ser feita a partir do Porto da Trafaria é mais caro do que o quilómetro do TGV, o que não é fácil. É mais útil. E, por outro lado, que não resolve o problema da atividade portuária em Lisboa. E é por isso que eu acho que há duas questões de base neste debate que eu penso que devem ser tratadas com seriedade. A primeira é como é que, se o país tem ou não tem, e este governo é visível que não tem, uma política integrada para as estruturas portuárias no conjunto do território, o que significa a sua distribuição, a sua especialização do ponto de vista das características da atividade portuária a que podem dar resposta e também a capacidade que essas infraestruturas têm de desenvolver economias de escala. E, portanto, esta ideia de que o que é bom é a concorrência, é pôr portos de águas profundas, que são estruturas de uma enorme complexidade, umas ao lado das outras para concorrerem umas com as outras, é um disparate. Isto pode fazer sentido para mercearias de bairro, não faz sentido para uma atividade com as características da atividade portuária. E, de facto, o Porto de Sines é um porto de águas profundas que oferece não apenas um conjunto de investimentos que já estão feitos e, portanto, têm que ser valorizados e aproveitados até ao máximo, como também tem uma capacidade de expansão ilimitada, virtualmente. Ou seja, nós não temos hoje um problema de limites de capacidade para a atividade portuária com aquelas características, porque o Porto de Sines tem essa possibilidade. Um segundo debate tem a ver com a forma como nós olhamos para a cidade. E se queremos uma cidade que tem atividade económica para além dos serviços e para além do turismo. Se nós queremos uma cidade que é plural do ponto de vista da atividade económica que promove, e a atividade portuária não é uma atividade que existe isoladamente, existe com uma série de outras atividades associadas, ou se queremos uma cidade onde existem serviços, existe administração pública, existe turismo, uma cidade postal para turista ver. E nós pensamos que essa é uma escolha fundamental e que deve informar à partida o debate sobre a atividade portuária em Lisboa. E é por essa razão, nós durante muito tempo falámos, eu lembro-me, por exemplo, na campanha de 2005, em que o Bloco introduziu na altura num debate precisamente na APL, a questão da devolução à cidade de uma série de zonas da cidade de Lisboa que já não eram utilizadas para a atividade portuária. Foi muito importante que se tenha conseguido a devolução dessas zonas à cidade e é importante que elas passem a fazer parte do espaço público da cidade. Do nosso ponto de vista, a zona de Alcântara é a melhor zona para manter a atividade portuária na cidade, até porque na frente ribeirinha da cidade de Lisboa é a única que permite navios de grande calado e, portanto, parece-nos que é ali que deve haver atividade portuária e que deve continuar a haver a atividade portuária. Sobre os problemas desse porto em específico, neste momento o terminal de Alcântara está a trabalhar abaixo de capacidade. E, portanto, eu penso que é interessante discutir a questão dos aumentos de capacidade que poderão vir a ser necessários no futuro, mas esse debate deve ser feito com alguma noção, em primeiro lugar, do que é o contexto económico e do que é previsível que seja o contexto económico nos tempos mais próximos, sobretudo se este governo continuar em funções, mas também que a questão da capacidade do terminal de Alcântara está decisivamente ligada ao escoamento. E, portanto, nós podemos ter investimentos no terminal de Alcântara que estão concentrados sobre a questão da capacidade de armazenamento do terminal ou um debate sobre os investimentos que são necessários para melhorar a capacidade de escoamento do terminal de Alcântara. Mas esse é um debate que é um debate eminentemente técnico que deve ser feito a partir da constatação de que é importante haver atividade portuária em Lisboa e que e uma coisa que do nosso ponto de vista é evidente é que
um porto na Trafaria é um elefante branco, ou seja, é um investimento avultadíssimo, de viabilidade económica mais do que duvidosa e que tem, basicamente, como objetivo competir com um outro porto com as mesmas características a poucos quilómetros de distância. Só para terminar. Eu penso que esta é uma matéria em que é conhecida a posição do Governo e era importante que todas as forças políticas pudessem apresentar-se neste debate que fazemos com os municípios de Lisboa com posições claras. E eu digo isto porque eu não consegui perceber a posição do CDS. Se calhar era essa a ideia. Mas não consegui perceber, porque dizer não é proposta para a cidade, dizer é preciso fazer qualquer coisa. É preciso fazer qualquer coisa sobre muitos assuntos diferentes, mas quando nos apresentamos em campanhas eleitorais, é importante que todos nós tenhamos ideias claras e que nos comprometamos com elas perante os eleitores, para que os eleitores possam comparar os programas, possam avaliar as propostas, possam criticar as propostas. E, portanto, esta é a posição do Bloco de Esquerda e estaremos naturalmente disponíveis para ser criticados por quem discorde dela. Mas é importante que todas as forças políticas aqui representadas digam ao que vem nesta questão de grande importância para a cidade. Muito bem, já darei a oportunidade a João Oliveira Martins, aliás, de responder a José Gusmão. Antes quero ouvir a opinião de António Proa em relação a isto. Eu acredito que tenha uma opinião bastante diferente aqui da opinião de José Gusmão, mas quero perguntar-lhe primeiramente, uma vez que 80% do investimento neste plano de reestruturação do Porto de Lisboa é de privados, acredita que essas entidades privadas vão aparecer realmente, apesar desta conjuntura económica em que vivemos? Bom, acredito, boa tarde em primeiro lugar a todos os meus colegas de debate e também agradecer à TVL uma vez mais pela oportunidade que dá ao PSD para debater um aspecto interessante e importante para a cidade e para a região de Lisboa. Relativamente ao interesse dos privados, eu não tenho qualquer dúvida relativamente a esse interesse. Em primeiro lugar, porque esta estratégia que foi apresentada não é uma estratégia para amanhã e, portanto, é uma estratégia que será desenvolvida ao longo de anos e o PSD tem a firme convicção de que a breve prazo nós estaremos numa outra fase em termos económicos e, portanto, esse interesse obviamente que será também potenciado, esse interesse por parte e disponibilidade por parte dos privados. Em segundo lugar, foi um sucesso o recente lançamento do concurso público para a concessão do terminal de cruzeiros de Santa Apolónia, o que faz pressupor que de facto há essa apetência por parte de privados. O concurso foi lançado há 2 meses, creio eu. O interesse dos privados foi manifesto e, portanto, está aí a prova de que esta estratégia tem uma adesão à realidade do ponto de vista da sua viabilidade quanto ao interesse dos privados. E, portanto, a resposta à sua pergunta é não tenho dúvida e já há factos que o comprovam. Bom, relativamente à questão do ponto de vista mais genérico que nos traz aqui, eu, enfim, sendo o último a intervir nesta ronda, tenho que fazer algumas apreciações relativamente ao que os meus antecessores disseram. Tem as suas vantagens de ser o último. Por outro lado, tem a dificuldade de me poder condicionar, de não me deixar tanto tempo para poder dizer de início algumas coisas, mas tentarei compatibilizar as minhas duas abordagens. Desde logo, em primeiro lugar, sublinhar a importância desta estratégia que foi apresentada, não só para a cidade, mas para a região de Lisboa e para o país todo ele. E, portanto, e com isto dizer o seguinte, é do meu ponto de vista um erro e é também uma deficiência de apreciação considerar esta questão como uma questão da cidade de Lisboa e não uma questão da região e do país. E isto leva-me a dizer o seguinte, o Porto de Lisboa não é da cidade de Lisboa. O Porto de Lisboa é da região de Lisboa. O Porto de Lisboa tem duas margens. E tem duas margens. E o Porto de Lisboa desenvolve-se em duas margens. E, portanto, a atividade do Porto de Lisboa beneficia toda esta região, independentemente da localização específica de cada atividade em concreto. E, portanto, dizer que ter cruzeiros na margem norte, ter granel na margem sul,
ter contentores na margem norte, etc., as várias valências do Porto de Lisboa, que essas localizações só são interessantes e só são relevantes para o meio imediatamente adjacente onde se localizam, é, do meu ponto de vista, menorizar a importância e a influência do Porto. E, portanto, com isto, e relativamente aos contentores, que é a questão que tem sido mais polémica, mas é importante sublinhar que esta estratégia para o Porto de Lisboa não é sobre a construção de um terminal de contentores na Trafaria. Não. Esta estratégia de desenvolvimento do Porto de Lisboa é uma estratégia que tem que ver, isso já foi referido, mas vale a pena sublinhar, tem que ver com a oferta turística, tem que ver com a náutica de recreio, tem que ver com outra questão que não foi aqui abordada, que é a requalificação dos portos e dos abrigos de pesca, e tem que ver com a requalificação das zonas ribeirinhas em 7 concelhos desta área metropolitana. E, portanto, tem uma influência muito maior do que propriamente o terminal de contentores da Trafaria. Deixe-me dizer-lhe outra coisa relativamente ao terminal de contentores da Trafaria. Por um lado, é importante não esquecer que hoje na Trafaria existe um terminal de granéis alimentares que não é servido por comboio, o que significa que por dia 600 caminhões têm que circular na Trafaria, com um enorme impacto ambiental, do meu ponto de vista, muito negativo, e é evidente que é muito negativo. Isto traz-me para o terminal de contentores de Alcântara. O que temos hoje é, do meu ponto de vista, uma condição insustentável para a qualidade de vida dos lisboetas e de quem utiliza a cidade de Lisboa, e é muita gente que utiliza a cidade de Lisboa. E, portanto, se eu, em abstrato, poderia entender que temos, e como foi dito aqui, e é indesmentível, que grande parte da carga que chega ao Porto de Lisboa tem um percurso para a margem norte do Rio Tejo, e, portanto, em abstrato, idealmente, faria sentido que o terminal de contentores estivesse localizado na margem norte. Bom, temos outra circunstância, que é o facto de as condições naturais serem só boas na zona de Alcântara e não serem compatíveis noutras zonas da margem norte, e isso é um condicionamento. Temos, por outro lado, a vantagem de, na Trafaria, termos fundos ainda melhores do que em Alcântara, e, portanto, quando se analisa e quando se decide a localização das várias valências de um porto, tem que se ter em conta as diversas condicionantes naturais, ambientais, económicas, etc. E, portanto, relativamente, e para não fugir ao desafio do meu colega do Bloco de Esquerda, relativamente à posição do PSD, eu diria, primeiro, para que não restem dúvidas, eu acho que esta estratégia é uma oportunidade de ouro para a área metropolitana de Lisboa. Um investimento de 1.000 milhões, nesta altura de crise económica, para a área metropolitana de Lisboa é algo muito importante, algo que vai trazer mais postos de trabalho e, portanto, não deve ser desperdiçada esta oportunidade. Relativamente aos contentores na margem norte, bom, eu tive a oportunidade de ser um dos protagonistas da posição do PSD quando o anterior governo do Partido Socialista decidiu triplicar, ou teve a intenção de triplicar a capacidade de operação no terminal de contentores de Alcântara, prolongando, aliás, uma concessão sem concurso para o grupo Motengil, e, aliás, solução essa que teve uma declaração de impacto ambiental negativa. Eu, nessa altura, tive a oportunidade, claramente, de me manifestar contra essa intenção e de lamentar, aliás, que na altura o Dr. António Costa, Presidente da Câmara de Lisboa, estivesse entusiasticamente apoiado aquela agressão potencial à cidade de Lisboa. Eu acho que não é compatível com a cidade de Lisboa intensificar a operação de contentores na cidade de Lisboa. Não ignoro a necessidade de ter alguma oferta para aquilo que são as cargas diretamente para a cidade de Lisboa. Agora, isso não significa que nós tenhamos que ter aqui um porto de águas profundas para receber transporte internacional e que pretenda competir com Sines. E para terminar, relativamente à competição com Sines... Coisa que ninguém propõe. Coisa que o Partido Socialista no passado propunha e defendia, e felizmente não foi avante. E, portanto, houve quem propusesse. E o Dr. António Costa, a não ser que tenha mudado de opinião, ainda defende isso mesmo. Relativamente à competição com Sines, é importante também esclarecer aqui o seguinte. Neste momento, Sines é operado por um único operador.
tem o exclusivo da operação. É a PSA Sines que tem o exclusivo da operação. É o único operador em Sines. E, portanto, quando se fala em concorrência, fala-se em abrir a concorrência a outros operadores que possam operar em Portugal. E aí, Trafaria é seguramente uma excelente opção. Muito bem. Carlos Castro, em relação a formas de concessão, já que António Proa tocou no assunto da polémica, a situação da Lisconte, que está ainda, cuja decisão está ainda pendente no Tribunal Constitucional. E nós não contestamos, porque respeitamos o Tribunal Constitucional. Muito bem. Agora anda muito em voga aí uma contestação com o Tribunal Constitucional como se fosse algum crime, as decisões ou a Constituição. Eu pergunto-lhe se, neste caso do Porto de Lisboa, há alguma reserva a apontar à forma de concessão por concurso. Essa forma vai garantir a transparência do processo? Recapitulando um pouco, se me permite. Há aqui prefere negócios diretos. Essa técnica é conhecida de interromper constantemente, mas é para não esclarecer. Há aqui duas dimensões que eu gostava de esclarecer, porque se calhar há pouco não fui suficientemente claro nesta matéria. Quando eu falo na questão da competitividade e concorrência, eu falo que o Estado português tem que ter uma visão estratégica de desenvolvimento. Aquilo que a nós portugueses e ao Estado português interessa é que os portos portugueses estejam articulados e sejam competitivos no mercado europeu e internacional. Por isso é que a duplicação daquilo que há em Sines na Trafaria é um erro. Não é uma duplicação. Não é duplicação. Não é uma duplicação. Não vale a pena mistificar. São opiniões diferentes, enfim, por isso é que estamos aqui hoje e por isso é que isto é um debate realmente. Porque Sines pertence a Portugal e não estamos muito longe de Sines, aqui em Lisboa. E, portanto, ter esta visão da concorrência necessária portuária, porque é importante, mas a lógica tem que ser estratégica nacional. Porque é este problema que o nosso país tem andado há anos consecutivamente a tropeçar. É que nós não temos uma visão estratégica. E nós podemos dizer, bem, nós aqui na área metropolitana de Lisboa temos uma visão estratégica para o nosso Porto. Mas depois ali em baixo já estamos no distrito de Setúbal ou no Alentejo, já é outra visão estratégica. Não. O que importa é articular uma visão estratégica do país, que é algo que manifestamente este governo não tem visão. Por outro lado, a questão do interesse dos privados. Eu não tenho nada contra o investimento dos privados. E se ele vier por bem, é bem-vindo. Agora isto tem de ser articulado. Querer misturar o investimento no terminal de Santa Apolónia com o de Trafaria, há que clarificar as situações. Porque são matérias distintas. Qualquer uma das naturezas é fundamental para a cidade de Lisboa, para a região de Lisboa e para o país. Agora, o terminal de Santa Apolónia não é a mesma coisa que o terminal da Trafaria. E alguém disse isso? Deu a entender há pouco. Se não foi isso, disse, foi o que deu a entender. Não, entendeu mal. Quando deu a entender a questão do investimento privado. Relativamente à questão do Porto na cidade de Lisboa, o Presidente António Costa já foi muito objetivo nessa matéria. O Porto é um elemento importante da cidade, pela tradição histórica, mas também pela evolução económica que contribui, e portanto é fundamental que ele continue em Alcântara. Agora, procurar andar aqui a fazer misturas e ter faltas de visões estratégicas para a cidade, para a área metropolitana e para o país, é que isso é desastroso. Nós podemos dizer que vamos ter um Porto maravilhoso na Trafaria. Então aí vamos fazer concorrência a Sines. A concorrência em Portugal não está em Sines. O PSD nunca quer entender nada. Porque é tradicional do PSD nunca querer entender nada. Agora, ter uma visão estratégica para o país é não duplicar Sines, um conjunto de quilómetros mais acima de Sines. Triplicar a autoestrada. Mas acha que, sem dúvida, é uma duplicação? Um porto de águas profundas na Trafaria, sim. Pois fora a dimensão de impacto ambiental, já que se falou aqui, e respeitamos aquilo que foi referido em relação ao terminal de Alcântara, em relação àquela que era a proposta do anterior governo do PS, portanto houve um parecer negativo, isso é de respeitar. Agora, andarmos aqui a triplicar, não sabemos ao certo para onde é que nós vamos, o que é que queremos fazer com os portos nacionais, nós devemos ter a noção das limitações do nosso país. Mas qual é o problema ambiental? E também devemos... Na margem sul não há problemas ambientais. Pergunto-lhe eu, há? Não há. Pergunto, há? Por acaso não reparou que existe. Ah, sim? Onde? É que se calhar nunca reparou. Onde? Vai-me dizer o argumento do... Mas diga-me qual é. Vai-me dizer como o secretário de Estado... Se me permitir responder, okay. Vai-me dizer como me referiu há pouco, como o secretário de Estado disse, a questão do ponto de vista dos caminhões. Acha que consegue fazer um investimento barato em termos ferroviários na Trafaria para o resto do país? O problema ambiental qual é? Não há um problema ambiental em termos de impacto. Não sei, pergunto-lhe. Não há um problema de impacto ambiental naquele... Pergunto-lhe se há. Eu estou-lhe a responder. Mas há? Não há. Mas há ou não há? Ficamos no embate. Há ou não há?
Eu já respondo se há ou não há. O senhor, o representante do Partido Socialista, é que não sabe se há ou não há. Vocês não conseguem reparar para a margem da trafaria e encontrar um impacto ambiental negativo? Não sei qual é. Pergunto-lhe. Pronto, não consegue ver. Mas qual é? Em termos de movimentação de terras que é necessário fazer, em termos de respeito... Você está a rir? Eu não. Eu estou só a tentar estar atento. Isto, para voltar ao ponto no sentido da cidade de Lisboa. Tem havido um investimento importante do ponto de vista da dinamização do turismo. Esse também é um ponto importante para a dinamização económica da cidade, da região e do país. E acho que é importante falarmos nesta questão. E, infelizmente, o Governo, e bem, decidiu dar seguimento ao terminal de Santa Apolónia. E, em termos de impacto global, se nós não entendermos isto, nós continuaremos a criar mais problemas ao país em tempos futuros. Isto é, esta crise obriga-nos a nós a pensar com mais precaução e sermos mais objetivos nos investimentos que fazemos. Castro, e na sua opinião, faço-lhe a mesma pergunta que fiz há pouco a António Peroa, uma vez que todo este projeto requer um investimento de entidades privadas, em cerca de 80%, acha que, de facto, vão aparecer interessados, que há o interesse privado neste plano de reestruturação do Porto de Lisboa? Temos que esperar. O Governo diz que há interesse privado, mas temos que esperar. No caso do terminal de Santa Apolónia, já houve, portanto, foi feito o concurso e, portanto, 8 empresas concorreram ao terminal de cruzeiros. E, portanto, há um interesse neste e é de soltar porque ele é rentável. Em relação ao outro terminal, vamos esperar para ver qual é a reação também dos privados. Muito bem. Joana Miranda, em relação à concessão por concurso e tendo em conta todo o processo complexo da Lisconte, qual é a sua opinião? Acha que está garantida desta vez a transparência de todo o processo de concessão? Isso é para eu morrer. Mas antes de mais eu quero só dizer o seguinte. Nós de facto não deixamos também aqui de assistir a esta troca de bocas entre PSD e PS por um motivo. É porque são estes dois partidos que de facto têm conduzido o país e a cidade ao estado em que ela se encontra hoje e, portanto, uns são culpados de umas coisas más, outros são culpados de outras coisas péssimas e vice-versa. E, portanto, é realmente preciso que as pessoas comecem a repensar este modelo e aquilo que querem para o país e para a cidade. Porque disto já vimos o que é. Agora, para dizer o seguinte, relativamente a Sines, vamos lá ver, está-se aqui também a tentar colocar em concorrência Sines com o Porto de Lisboa e com o Porto da Trafaria. Mas Sines foi comprado em grande parte pelo o meu colega de mesa falava há pouco na PSA, isso é Singapura, são os chineses, foram os chineses que vieram comprar. Os chineses não fazem as coisas porque são burros, têm um interesse, obviamente, um interesse muito grande comercial no Porto de Sines, porque ali conseguem ir diretamente em termos nacionais, de abastecimento nacional. Não é propriamente o Porto de Sines que está aqui em causa, portanto não existe essa concorrência de que se fala. Agora, também a concorrência é quais são os três grupos que ganham com estes negócios. É a PSA, é a TE, Coronel Figueiredo e a Mota-Engil. São os três grandes grupos que estão aqui em concorrência. É disto que se trata. É esta a concorrência que os portugueses pensam que... Vamos lá ver, estamos a falar aqui de 3 entidades, não mais do que isso. Relativamente, não posso deixar de fazer referência aqui à situação dos cruzeiros. O projeto, é preciso ter-se atenção a isto. Nós, de facto, defendemos que devemos ter mais navios de cruzeiros que aquilo que temos hoje, porque é completamente inadmissível, no nosso ponto de vista, que o Porto de Lisboa receba menos navios de cruzeiros do que, por exemplo, recebe o Porto do Funchal. Não faz sentido. E isso traz menos economia para a cidade, traz menos turismo para a cidade. Claro, o turismo não é tudo, mas também é. Agora, vamos lá ver uma coisa. O projeto em curso é um projeto que acosta num raio de 10 km de comprimento estes navios de cruzeiro, ao contrário daquilo que é feito numa série de outras cidades europeias em que a acostagem é feita em U. O que é que isto significa? Isto significa que nós estamos a ser cilindrados relativamente a qualquer atividade económica ligada ao rio que possa existir nesses 10 km. E, portanto,
essa não é uma boa política, porque isso faz com que nós não possamos crescer em termos de novas atividades económicas geradas em torno do rio. O nosso rio não é aproveitado, nós somos talvez a única cidade europeia que não aproveita o magnífico rio que tem, nomeadamente em termos económicos também. E também importa referir uma coisa. O meu colega de mesa do PSD fez referência a que o Porto de Lisboa traria, enfim, más qualidades de vida para os habitantes da cidade. Isso é um disparate. E é um disparate, no meu ponto de vista, porquê? Porque é importante ter-se em conta que o facto do Porto de Lisboa se encontrar em Lisboa significa que gera cerca de 100 vezes mais postos de trabalho do que os que já gera por si próprio. Ou seja, numa série de tantas outras atividades económicas e profissionais que se geram em torno, precisamente, do Porto de Lisboa. Faz mexer toda a atividade económica, dá mais, exatamente. E realmente concordo com o meu colega do Bloco de Esquerda quando diz que a visão que se está a procurar ter de Lisboa é uma visão de postal. A cidade é uma cidade hoje em dia só de serviços e agora já não tem indústria e agora pretende-se atirar também esta atividade para a trafaria, para que fique muito bonitinha, mas nós não vivemos do muito bonitinho, é preciso termos uma visão estratégica do país e da cidade e sem dúvida que manter o Porto de Lisboa em Lisboa é importantíssimo em termos de crescimento económico e desenvolvimento do país e da cidade. Muito bem, percebemos a sua mensagem, Joana Miranda. João Oliveira Martins, agora em relação ao que lhe disse diretamente José Guzmão, seu colega de mesa do Bloco de Esquerda, que não ficou clara a sua posição em relação então eu vou tentar ao plano clarificar, de reestruturação. Dou-lhe essa oportunidade. Vou clarificar a posição. É muito simples. A trafaria é um projeto que não é ótimo, mas é uma solução que é possível. O terminal de contentores de Alcântara, da sua ampliação, vamos aguardar pela decisão do Tribunal Constitucional, onde vamos pronunciar mais sobre isso. Simultaneamente, gostaríamos que se fossem estudadas outras soluções na margem norte do Rio Tejo, até porque achamos que estes projetos que têm a ver com infraestruturas portuárias devem procurar reunir um consenso nacional, um consenso político alargado. Portanto, esta é a posição que nós temos nesta altura. E que tipo de soluções é que se poderia procurar? Olha, já houve gente, se calhar mais ligada ao Partido Socialista, que falou na possibilidade de fazer um porto em Peniche. Alguns entre Peniche e a Nazaré há espaços disponíveis para fazer instalações portuárias, tem ótimas acessibilidades rodoviárias, tem linha de caminho de ferro, que é a linha do Oeste, e, portanto, está muito mais próximo dos centros de consumo que vão hoje do Porto de Lisboa e para o Porto de Lisboa, portanto, podia ser também uma solução alternativa. O que nós achamos, nesta altura, é que vale a pena pensar nos assuntos, vale a pena estudar todas as soluções e depois escolher a melhor de todas. Deixa-me perguntar-lhe, isto não está a acontecer um pouco como as autoestradas no nosso país, em que há imensas autoestradas, duplicação de vias para vários sítios. Em relação à via marítima, não está a acontecer Não, eu acho que existe precisamente o contrário. Eu acho que existe um potencial de procura enorme que não está a ser aproveitado. Portugal está no cruzamento das principais rotas marítimas mundiais e, portanto, se nós formos ver portos que concorrem com Portugal, basta ir a Tanger para ver o Porto de Tanger movimenta 4 milhões de teus em transshipment e, portanto, está aqui ao lado. Em Espanha, em Algeciras, movimentam-se 3 milhões de teus e, portanto, é óbvio que há aqui uma oportunidade devido à situação geoestratégica que Portugal tem, que nós temos que potenciar e temos que tentar captar para Portugal esses tráfegos que existem que nos passam à porta. Portanto, eu acho que não há um excesso de infraestruturas, acho que as coisas estão relativamente bem dimensionadas. Agora, há um potencial de procura que nos obriga a pensar o futuro e a arranjar instalações que sirva, no mínimo, para garantir aquilo que são as previsões de procura. Portanto, eu não vejo isso dessa maneira. Portanto, e este plano de reestruturação, este novo projeto, satisfaz as necessidades do país nessa vertente? Portanto, eu já expliquei na primeira parte que eu acho que vem resolver um conjunto de problemas, apesar de ter alguns constrangimentos. Agora, mas na sua essência? Agora, o plano de reestruturação do Porto de Lisboa não é só os contentores, falou-se aqui também nos cruzeiros. Eu acho que os cruzeiros é uma atividade muito importante, para o turismo de Lisboa. E nós temos que ver, o Porto de Lisboa fez um cais de 3 km que permite atracar simultaneamente 6 navios de cruzeiro há meses,
sobretudo durante o mês de maio, em que chegam a Lisboa 6 navios de cruzeiros, que hoje, operacionalmente, as coisas não correm bem. E, portanto, ao fazer uma nova gare marítima, ao fazer um cais com 3 km de comprimento, nós vamos estar a permitir que em Lisboa comecem a haver inícios e fim de escala para os navios de cruzeiro, portanto, chamado taronal passageiros, e, portanto, eu julgo que isso vai ser um benefício enorme para a cidade de Lisboa, porque quando houver princípio e fim de escala em Lisboa, as pessoas vão acabar por ficar mais uma noite ou 2 noites em Lisboa e, portanto, o turismo vai beneficiar com isso. Portanto, acho que é um projeto que tem todo o mérito. É um projeto, esse sim, que faz sentido estar mais metido no centro da cidade, porque os passageiros valorizam estar próximo do centro da cidade. Portanto, tem ótimas acessibilidades, tem metro, tem autocarro, portanto, tem todas as facilidades. E, portanto, eu acho que é um projeto que tem mérito e que deve ser valorizado, e eu acho que é um projeto que acaba por ser consensual. Portanto, e esse projeto também faz parte do Plano de Desenvolvimento do Porto de Lisboa e é muito relevante para a cidade de Lisboa. E, na sua opinião, não há risco, ou o risco é reduzido de não aparecerem os potenciais interessados? Não, eles já apareceram, já foi feito um concurso, já houve três grupos de empresas, portanto, aparentemente as coisas vão correr bem. Portanto, há interessados, assim como haveria interessados. Se o Porto da Trafaria for para a frente, lá há com certeza interessados. Portanto, operadores mundiais têm interesse em investir em Portugal. Isso agora quer continuar? Sim, mas eu por acaso podia começar pela parte em que concordo com o representante do CDS. Ficou esclarecido, antes de mais? Não, mas isso vamos à parte em que eu discordo. Quer dizer, não concordo nem discordo. O terminal de cruzeiros parece-nos que é uma boa ideia e deve avançar, até porque responde a uma necessidade que se coloca muito no caso do turismo de cruzeiros, sendo um turismo de curtas estadias. Temos todo o interesse em criar as condições logísticas para que ele possa ser um bocadinho aumentado. A localização é boa porque é próxima de bairros que são de enorme interesse turístico, mas do nosso ponto de vista, se as características do terminal de cruzeiros o permitirem, é possível que o turismo de cruzeiros, que ainda por cima é turismo qualificado, ou seja, turismo de particular interesse para a cidade, possa aumentar também nos seus períodos de estadia, o que faz toda a diferença do ponto de vista do que traz à cidade. Portanto, desse ponto de vista, penso que o projeto é bem pensado, corresponde às necessidades da cidade e é, aliás, por isso que não houve problemas em encontrar investidores. E é também por isso que eu tenho as maiores dúvidas que, em relação ao projeto da Trafaria, as coisas corram tão bem. Agora, há uma coisa que me faz alguma confusão, passando à parte em que discordo, que é a ideia de que há uma série de coisas que ainda não estão claras em relação ao terminal de Alcântara, mas, no entretanto, avança-se já com o terminal da Trafaria, com um projeto cuja viabilidade está absolutamente por demonstrar. Eu aqui não iria tanto pelas questões dos impactos ambientais, porque os impactos o terminal da Trafaria tem impactos ambientais hoje graves, como disse o representante do PSD, mas o que é preciso perceber é se isso não é um problema em relação ao tipo de atividade portuária que tem o Porto da Trafaria atualmente. E, portanto, a nossa divergência em relação ao processo do alargamento da concessão da Lisconde tem duas dimensões para procurar sistematizar as nossas ideias sobre isto. Em primeiro lugar, que uma obra desta envergadura seja feita por ajuste direto é um escândalo. É um escândalo. Não há outra palavra para descrever essa situação. Mas mesmo em concurso está garantida a transparência? Bom, quer dizer, os concursos em Portugal têm muito que se lhe diga, mas a vantagem dos concursos é que permitem uma recolha de informação e permitem que as candidaturas sejam feitas com um conjunto de informação de base e, do nosso ponto de vista, deveriam permitir uma terceira dimensão, que é o compromisso das entidades com as condições a que concorreram nos concursos. Um dos grandes problemas que existe com os concursos em Portugal é a frequência com que empresas ganham concursos com uma determinada candidatura, com um determinado caderno de encargos e com um determinado pagamento,
e depois de ganharem o concurso, a posteriori, esses projetos são revistos beneficiando as empresas, e isso, obviamente, subverte toda a lógica da adjudicação por concurso. Mas é evidente que, por ajuste direto, nada disto se coloca, porque é por isso simplesmente o resultado de relações privilegiadas que efetivamente existem entre partidos e empresas, nomeadamente ao nível do que tem sido a política de vários governos, e no caso da relação do Partido Socialista com a Mota-Engil, esse é um problema por demais conhecido. A nossa segunda grande objeção com o alargamento da concessão do terminal de Alcântara é aquela questão de que falava há bocado, que pensamos que não foi suficientemente estudada, não foi estudada de todo, a possibilidade de resolver os problemas de congestionamento do terminal de Alcântara, que, como disse, se faziam sentir de forma mais grave há uns tempos atrás do que se fazem sentir hoje, através da melhoria das soluções de escoamento do terminal de Alcântara. E nós pensamos que o alargamento da concessão foi uma decisão precipitada, porque não analisou com o cuidado com que devia ter sido analisada as possibilidades de resolver esses problemas de congestionamento através de melhores soluções de escoamento. Agora, a razão pela qual eu penso que é importante discutir esta questão do ponto de vista da cidade, nós estamos aqui num debate com candidaturas à Câmara Municipal de Lisboa, e portanto é importante perceber que posições é que defendemos que a Câmara Municipal de Lisboa deve ter do ponto de vista de um projeto para a cidade e do interesse económico da cidade. É isto. O Dr. António Proa estava a dizer que o terminal de Alcântara provoca enormes incómodos à cidade de Lisboa. Eu não os vejo. Com toda a franqueza. Não sei que incómodos são esses. Com o alargamento da concessão da Lisconde, como estava pensado, estou de acordo. Mas atualmente, o terminal de contentores em Alcântara é um grande incómodo para a cidade de Lisboa. Eu não vejo. Com certeza que não está a falar das dezenas de milhares de empregos que gera na cidade de Lisboa. Portanto, está a falar de outra coisa qualquer, que eu não sei qual é, e sinceramente não sinto que os lisboetas saibam qual é. Ou seja, eu penso que a esmagadora maioria dos lisboetas, não estou a falar daqueles que estão diretamente ligados à atividade portuária, quer que a cidade de Lisboa tenha uma atividade económica diversificada, e o Porto é uma parte integrante dessa atividade económica diversificada. E portanto, eu penso que deve ser a posição da Câmara Municipal de Lisboa que a atividade portuária se mantenha em Lisboa, estudando as condições técnicas para que ela possa ser mantida e eventualmente alargada se o contexto económico vier a colocar essa possibilidade, o que ainda por cima não é o contexto atual. Uma das coisas que eu ainda não percebi nos defensores do projeto da Trafaria é se existir o Porto da Trafaria, se defendem que a atividade portuária em Lisboa deve continuar ou não. Eu penso que seria muito interessante que pudéssemos ter aqui um compromisso de todas as candidaturas, no sentido que a atividade portuária no terminal de Alcântara continue. Não parece ser a posição do PSD, não percebi a posição do CDS a esse respeito, mas era uma questão da maior relevância, porque ela diz respeito à concepção de cidade e às condições económicas da cidade. Desde já, António Proa, por parte do PSD e da sua posição também em relação a esta matéria, e referindo-me especificamente a esta última questão do José Guzmão, se existir o Porto da Trafaria, no seu entender, está em causa a atividade no terminal de Alcântara? A ver, o terminal de contentores da Trafaria pretende evitar o estrangulamento da competitividade do Porto de Lisboa em termos internacionais. Sejamos claros, nas atuais circunstâncias, com o esgotamento previsível da capacidade disponível no Porto de Lisboa no que diz respeito a contentores, a tendência é para que os tais postos de trabalho que são hoje importantes, o tal dinamismo que imprime a economia regional, fiquem em causa se nada se fizer. E, portanto, o terminal de contentores da Trafaria é uma solução para evitar esse estrangulamento e, portanto, para manter competitivo o Porto de Lisboa e, com isso, manter a competitividade da economia da região de Lisboa. A existência do terminal de contentores de Alcântara é, do meu ponto de vista, e reafirmo e procurarei justificar, é, nas atuais circunstâncias, indesejável para a cidade. Não
contribui para a qualidade da vida na cidade de Lisboa. Não há uma oferta de transporte ferroviário adequado, nem condições para elas se virem a verificar. Está a dizer que causa incómodo? Não, causa transtorno do ponto de vista do tráfego rodoviário, causa muito transtorno do ponto de vista da qualidade do ar, porque ali se concentra uma significativa emissão de gases poluentes para a atmosfera, com prejuízo para a cidade de Lisboa, por via da intensidade do tráfego rodoviário. É, do ponto de vista visual, também um muro, uma muralha que impede a vista para o Rio Tejo e para a outra margem, e é, além do mais, uma barreira física para que os lisboetas e quem utiliza a cidade de Lisboa possa chegar ao rio. Há zonas demasiado extensas onde, para além de não se ver o rio, não se consegue aceder à margem ribeirinha, e para quem é lisboeta e tem este potencial que é o Rio Tejo, eu que sou lisboeta, acho impensável não poder chegar àquilo que é mais precioso na cidade de Lisboa. E, portanto, são, do meu ponto de vista, condições suficientes para que, sem abdicar no Porto de Lisboa desta atividade, ou seja, da atividade do transporte de carga e em concreto de contentores, ela não tem que ser feita exatamente aqui. No Porto de Lisboa há outros sítios com melhores condições, não serão as condições ótimas, mas com melhores condições, do meu ponto de vista, para essa atividade estar garantida e mais, para essa atividade se poder desenvolver. Que sítios são esses? Nomeadamente a Trafaria. A Trafaria reúne, do meu ponto de vista... Pareceu-me ouvi-lo dizer em Lisboa. Não, na região de Lisboa. O Porto de Lisboa, fique claro, para mim, para o PSD, o Porto de Lisboa não é da cidade de Lisboa. O Porto de Lisboa é da região de Lisboa, e qualquer atividade que se desenvolva no Porto de Lisboa, é obviamente a cidade de Lisboa beneficia com ela, quer se ela se encontre nos limites administrativos da cidade ou se desenvolva noutro local. E, portanto, sejamos claros, do meu ponto de vista, a cidade de Lisboa beneficia com o desafogamento daquela zona em Alcântara, com a devolução dessa parcela de território para a cidade de Lisboa, e desde que esteja garantida a oferta para esta atividade, como está na Trafaria, eu acho que isso é desejável. Isso não inibe uma preocupação que eu acho que já aqui foi referida e que, sem demagogia, deve ser aqui afirmada e deve servir para a reflexão relativamente ao futuro do Porto de Lisboa, que tem que ver com aquilo que é necessidade para a cidade de Lisboa da oferta de transporte de contentores. E nessa medida tem que haver uma área, mas essa área basta ser uma área reduzida que garanta que as mercadorias que se destinam à cidade de Lisboa podem chegar de facto à cidade de Lisboa, mas isso não significa que necessitemos de um porto com o impacto negativo que tem o terminal de contentores de Alcântara atualmente, e ainda mais com aquilo que era o desejo do Partido Socialista de ampliação do terminal de contentores de Alcântara, ainda para mais por ajuste direto. Eu não sei se me permite só fazer aqui uma outra referência, já aqui foi referido. Muito rapidamente. Foi aqui referido tem sido quase exclusivo do tempo do debate, tem sido para o terminal de contentores. É a questão mais polémica. Bem sei, mas não é a única. Houve aqui também uma referência ao terminal de cruzeiros, mas eu queria fazer aqui uma outra abordagem, que era exatamente essa, que é uma outra valência que eu acho que é importante para a região de Lisboa, para a cidade de Lisboa. Parece-me impensável que um país que tem esta costa, uma cidade que convive com um espelho de água tão privilegiado, que não desenvolva esta componente das atividades náuticas, da náutica de recreio, dos desportos ligados ao mar. E eu acho que esta estratégia do Porto de Lisboa, apresentada pelo Governo, vem precisamente tentar colmatar essa falha, e nessa medida esta estratégia é também muito positiva, porque eu quero
que no futuro próximo o Porto de Lisboa, a cidade de Lisboa, a região de Lisboa possa ver desenvolvidas as atividades e as pessoas que vivem na região de Lisboa possam usufruir dessas atividades tão saudáveis que são as atividades ligadas ao mar. Muito bem, meus senhores, vamos a uma última ronda e eu peço que nesta última ronda sejamos todos um bocadinho mais breves para não alongar o programa muito mais do que o previsto. Carlos Castro, em relação a isto que acabou de se falar, que o Bloco de Esquerda e o PSD acabaram de dizer acerca do terminal de Alcântara, eu gostava de lhe perguntar se acha que o alargamento do terminal de Alcântara foi uma decisão precipitada. Como já foi referido até pelo elemento do CDS, há aqui uma necessidade de dar uma resposta de competitividade do Porto de Lisboa e, portanto, há uma necessidade de alargamento. Agora, nós não podemos equacionar a cidade de Lisboa sem um porto e, portanto, nós não podemos ter uma visão da cidade de chutar o porto para fora porque há um incómodo. E, aliás, é interessante esta abordagem quando se diz que há uma barreira com o Tejo. Efetivamente, Lisboa, ao longo de várias décadas, teve este divórcio do Tejo. E aquilo que nós verificamos nestes últimos anos, por mérito da Câmara liderada por António Costa, é um regressar ao Tejo. Por um lado, com uma questão que era essencial... Foi mérito do Governo que devolveu parcelas à cidade, não foi do Dr. António Costa. Por um lado, por uma questão fundamental que era o fim dos esgotos no Tejo, que era uma vergonha para uma capital europeia ter esgotos ainda a correr para o rio e que foram... Mas não foi o Dr. António Costa também. E que foram concluídos. Mas não foi, está enganado. Também não foi o Carmona Rodrigues. Não. Foi a Administração Central, através de uma empresa. E que por vontade e determinação da Câmara de Lisboa terminou neste momento. Há uma intervenção de fundo que teve logo na recuperação do Terreiro do Paço, mas depois todo o eixo entre o Caixo Sodré e o Campo das Cebolas de recuperação. Há agora uma necessidade com este novo terminal, e pelos vistos parece que é o único consensual, e ainda bem que é, de requalificação de Santa Apolónia, portanto, na qualificação da cidade. E como já disse o candidato António Costa, já na qualidade de candidato, a necessidade de continuar este aprofundamento, esta ligação da cidade ao rio e permitir que as pessoas contactem mais perto com o rio numa área, e estamos aqui bem perto, entre Chabregas e o Poço do Bispo. Isto é, a cidade há muito que se encontrava divorciada do rio e felizmente por políticas adotadas nesses últimos anos e que são necessárias continuar, nós estamos a aproximar cada vez mais a cidade do rio. Porque nós não podemos equacionar minimamente Lisboa sem o Tejo e Tejo sem Lisboa. E, portanto, equacionar tudo isto é ter uma visão integrada e não apenas só para algumas partes. Como diria o vereador Manuel Salgado, é uma visão utópica ter esplanadas ao longo de toda a costa do Concelho de Lisboa. Mas é necessário que haja esta aproximação sem também desconsiderar a dimensão portuária do rio. Em relação aos terrenos entre Santa Apolónia e a Matinha, e segundo o que eu vi do Secretário de Estado das Obras Públicas, os terrenos vão ficar livres, mas ficam ainda sobre a alçada da APL. Do Porto de Lisboa. Aquilo que é a visão do novo PDM da Câmara de Lisboa é que haja uma requalificação da zona e, portanto, que haja um aproximar e, portanto, o continuar daquilo que foi desenvolvido já na zona central da cidade para a zona oriental. Mas não seria uma boa oportunidade para devolver os terrenos ao município? Era uma boa oportunidade, mas isso depende da administração central. Acha que António Costa perdeu uma boa oportunidade? Não, ainda não perdeu, porque, repara, o processo ainda não está terminado. E, portanto, esperamos... E, portanto, há a requalificação entre o Caixo e o Campo das Cebolas. Depois há a requalificação do terminal de Santa Apolónia e provavelmente com bom senso, porque é uma questão de bom senso, se o Governo tiver a posição que teve em relação à zona central também da cidade, que essa política de qualificação e requalificação e evolução do rio à cidade e também aproximar a cidade ao rio possa ser continuada para essa zona que tem sido muito esquecida na cidade de Lisboa. Joana Miranda, peço-lhe também uma opinião sobre esta questão dos terrenos entre Santa Apolónia e Matinha. Se o Presidente da Câmara de Lisboa deveria ter feito ou deveria fazer mais pressão para ser devolvido, para esses terrenos serem devolvidos ao património municipal? Olha, Helena, relativamente a isso, o que tenho a dizer é o seguinte: ao contrário do que diz o meu colega mesmo do PSD, o rio e as margens do rio não são dos portugueses, são da administração do Porto de Lisboa. E, portanto, isto significa, e o nosso entendimento enquanto partido é este, é de que o rio e as margens do rio devem de ser, de voltar para os cidadãos, para a população, ou seja, devem ser municipalizadas por todos os municípios, obviamente não só pelo de Lisboa, mas por todos os municípios ribeirinhos. Deixe-me só fazer...
E isso acontece também, obviamente, relativamente aos terrenos. Agora, deixe-me só fazer também uma referência muito célere relativamente a isto. É que a estratégia, atenção, eu já fiz aqui referência, nós somos a favor de que entrem em Lisboa mais navios de cruzeiro, mas não somos a favor de que com esse percurso de acostagem de 10 km, é bom que as pessoas tenham em conta uma situação, é que os navios de cruzeiro trazem em média 100 a 200 euros para Lisboa. Isto significa o quê? Que o transshipment traz cerca de 300 euros por cada, ou seja, por tirarem as coisas dos contentores, voltarem a colocar as coisas nos contentores. Portanto, 600 euros. Ou seja, se nós podemos ter as duas coisas, não estamos a pensar devidamente. Nós podemos ter na mesma os cruzeiros e podemos ter ainda... Capitalista. Não é capitalista, é pura e simplesmente uma visão estratégica de desenvolvimento, que pelos vistos falta a muitas pessoas. E a muitos partidos. Agora, relativamente ao resto, dizer o seguinte, aumento do terminal peço desculpa, agora não me está a sair o nome, de Alcântara. O aumento é importante. Porquê é que é importante? Porque hoje em dia os estivadores, o terminal de Alcântara tem cerca de 400 a 500 contentores. Isto significa o quê? Que os estivadores, neste momento, têm empilhados uma série de contentores e, portanto, para tratarem do contentor de baixo, têm que primeiro tirar de cima daquele não sei quantos contentores. Se existir uma maior extensão, obviamente não demorarão tanto tempo a chegar ao contentor que precisam de tratar. Isto significa o quê? Aumento da produtividade. E em vez de termos 400 ou 500, podemos ter milhões. É isto que está aqui em causa. Portanto, obviamente que é uma boa política, obviamente que isso devia de seguir. Relativamente aos terrenos, já lhe disse, obviamente que eu defendo a municipalização pelas zonas ribeirinhas do rio, das margens do rio e dos terrenos, mas atenção, para que isto possa acontecer e isto tenha proveito para a população, é preciso que à frente do governo e à frente das variações estejam homens e mulheres de caras lavadas e de mãos limpas. Não, senão estamos sempre subjugados aos mesmos interesses, que não são certamente os da população. Muito bem. João Oliveira Martins, ainda em relação a esta matéria destes terrenos entre Santa Apolónia e a Matinha, na posição de António Costa, como Presidente da Câmara de Lisboa, acha que deveria haver uma maior pressão para os terrenos voltarem para o município? E nós temos que saber, todas as frentes ribeirinhas, nós temos que saber, o que é mais importante é saber se essas parcelas de terreno devem ou não devem ser consideradas como as reservas estratégicas portuárias. Portanto, temos que ter a certeza por parte da Administração Central que aquelas parcelas, porque elas têm cais, são ou não são necessárias para serem consideradas e necessárias como reservas portuárias. Se não forem consideradas reservas portuárias, eu acho que faz sentido transferi-las para os municípios, porque a vocação do Porto de Lisboa é gerir tudo o que sejam instalações que tenham a ver com o Porto. E, portanto, para mim, fará sentido isso. O que é preciso ter cuidado é do lado da cidade, para evitar a desertificação. Portanto, ao transferir parcelas de terreno para a Câmara que anteriormente estavam a ser utilizadas pelo Porto, muitas vezes acontece em algumas cidades, é que ficam espaços vazios e a determinada altura acontece ali uma certa... Ou há uma especulação imobiliária... Mas não estavam a ser utilizadas pelo Porto. Neste momento não estão a ser utilizadas pelo Porto, mas temos que saber, e eu isso não tenho conhecimento disso, se são zonas que são consideradas de reserva portuária ou não. Isso é fundamental, nós nunca sabemos, pode acontecer no dia da manhã, não sabemos, pode haver, imagino que há um porto, o nosso vizinho, que para a sua atividade, e a determinada altura Lisboa tem que servir como compensação a esse episódio, e portanto temos que sempre saber o que é reserva portuária e depois só segundo temos as palavras do Secretário de Estado das Obras Públicas, os terrenos vão ficar livres, portanto à partida... Pronto, mas eu não tenho conhecimento para ter uma opinião fundamentada sobre isso, que eu não sei neste momento se estes terrenos são considerados pela parte da Administração de Porto de Lisboa como sendo terrenos de reserva portuária ou não. José Guzmão, a sua opinião em relação também a este assunto? Bom, começando por esta questão dos terrenos, seria quase cómico
que o mesmo governo que defende a retirada da atividade portuária de Lisboa não municipalizasse terrenos com base no argumento de que é preciso manter uma reserva para a atividade portuária. Nós pensamos que houve um avanço nesta questão da Frente Ribeirinha, e esse avanço é de saudar, e desse ponto de vista não me interessa quais são as forças políticas que são responsáveis por isso, embora me interesse uma questão que é, durante muito tempo, isto foi um assunto. Eu recordo-me que na campanha de 2005 a candidatura do Bloco de Esquerda interveio sobre a questão da devolução dos terrenos do Porto de Lisboa que não estavam a ser utilizados, já nessa altura não estavam a ser utilizados, à cidade, e fê-lo absolutamente sozinha. Inclusive num debate organizado pela administração do Porto de Lisboa, em que isto foi defendido pela nossa candidatura para natural choque, Oradouro Sá Fernandes, em que isto foi acolhido com choque pela administração do Porto de Lisboa, que já esperávamos, mas também pelas outras candidaturas representadas nesse debate. E, portanto, parece-me muito positivo que tenha havido uma evolução da consciência política de todas as forças políticas sobre a devolução do rio à cidade, como aliás esteve patente na intervenção do António Proa. Agora, em primeiro lugar, é importante perceber que isso não está de todo garantido, e é por isso que nós pensamos que tem que haver uma municipalização desses terrenos e uma garantia por parte da Câmara Municipal de Lisboa que ali haverá cidade. Ou seja, que não basta que os terrenos regressem à cidade de Lisboa, é preciso que haja um projeto para aqueles terrenos que implique ter uma diversidade de equipamentos que realmente levem as pessoas lá. E isso implica também reabilitar não só a Frente Ribeirinha, mas a zona que está próxima da Frente Ribeirinha, que tem edificado, que tem habitação, em muitos casos bastante degradada, e que tem também zonas desocupadas, zonas devolutas. E, portanto, é preciso um projeto para a zona ribeirinha. Não basta que os terrenos sejam municipalizados e, de repente, as pessoas começam a aparecer lá. A segunda questão que eu gostava de colocar é que a ideia de devolver a cidade ao rio é construir cidade ao longo da Frente Ribeirinha, o que significa também atividade económica. Ou seja, o que eu acho extraordinário é que durante tanto tempo, tantas forças políticas tenham convivido tão bem com o facto da administração do Porto de Lisboa manter terrenos, inclusive terrenos sem atividade, ao longo de quase toda a Frente Ribeirinha da cidade de Lisboa, e de repente agora nenhuma atividade portuária. Agora, o desígnio de devolver a cidade ao rio, que eu subscrevo inteiramente, significa que não se pode ter nenhuma atividade económica ao longo da Frente Ribeirinha, como se a atividade económica não fosse parte da cidade. Nós temos zonas que não são nem equipamentos sociais, não são equipamentos culturais, não são habitação, não são jardins, não são nada disso. Mas também são cidade. Sítios onde se trabalha, sítios onde se produz, sítios onde se cria emprego. E é importante que, se nós entendemos, podemos estar em divergência sobre isto, mas se nós entendemos que a cidade deve ser uma cidade plural do ponto de vista da atividade que gera, então a própria Frente Ribeirinha deve ser o espelho disso. E não significa uma fratura entre a cidade e o rio, haver numa parte da Frente Ribeirinha, numa parte restrita, na parte que for necessária, atividade portuária, atividade económica, atividade geradora de emprego. Sobre a questão, para terminar, sobre a questão do escoamento, não é verdade, e sobre isso há estudos técnicos, que não seja possível escoamento ferroviário do terminal de Alcântara. É verdade, como disse o António Proa, que essa solução de escoamento coloca problemas ao trânsito rodoviário. Nós assumimos, muito bem, então que se encontrem as soluções, mesmo com prejuízo para o transporte rodoviário. Porque há uma noção, isto leva-nos para um outro debate, que é o debate sobre a mobilidade, mas a forma como se pensa toda a política da mobilidade em Lisboa, a partir do transporte individual, em vez de pensar na multiplicidade de formas de mobilidade, outras bem mais ambientalmente sustentáveis, e o deputado do PSD falava dos impactos ambientais, outras formas de mobilidade que possam servir a cidade de Lisboa e possam servir a cidade de Lisboa melhor do que o modelo atual serve. E, aliás, recordo que a esse nível o Governo, que terá muitos méritos na questão da Frente Ribeirinha, tem muitas culpas no desinvestimento nos transportes coletivos na cidade de Lisboa. Muito bem, transportes coletivos é, sem dúvida, outra matéria, apesar de estar também aqui de alguma forma encadeado. António Proa, peço-lhe uma última intervenção, gostava também de ouvir a sua opinião sobre esta matéria dos terrenos, se devem ser devolvidos ao município ou não, se António Costa deveria fazer mais pressão para que isso acontecesse ou não, na sua opinião. Muito bem.
Bom, eu creio ter deixado claro e vou reafirmar, eu já há muitos anos que defendo que a administração do Porto de Lisboa deve conter a sua atividade naquilo que é o território que seja necessário para o desenvolvimento da atividade portuária e deve libertar todos os territórios que não sejam necessários para essa atividade. Foram dados passos importantes nesse sentido na cidade de Lisboa. Eu defendo que esses mesmos passos devam ser dados no que diz respeito a outros municípios e, portanto, para mim é claro que a cidade de Lisboa deve ser gerida pelos órgãos do município e a APL se deve restringir àquilo que são os territórios para a sua atividade. E, portanto, todos os territórios que não sejam afetos ao desenvolvimento da atividade portuária devem regressar à gestão da cidade de Lisboa. E concorda que isso é, de facto, fundamental para o desenvolvimento económico da própria cidade, para a vida da própria cidade? É, desde logo, o que faz sentido. É, desde logo, aquilo que a nossa estrutura de organização do Estado deve defender e tudo o que são exceções a essa lógica devem ser rapidamente alteradas. Aconteceu recentemente com a Parque Expo, com a zona do Parque das Nações e, gradualmente e felizmente, tem-se vindo a desmantelar essa exceção. Ao longo dos anos. E, portanto, felizmente estamos a entrar na normalidade que é o município gera o seu território. No caso do Porto de Lisboa, a APL deve gerir aquilo que diz respeito à sua atividade. Deixe-me, no entanto, dizer o seguinte, relativamente àquilo que tem sido a posição do atual Presidente da Câmara, do Dr. António Costa, eu não posso esquecer que foi o governo anterior do Partido Socialista que criou a Sociedade Frente Tejo, uma sociedade que vinha também criar um regime de exceção na gestão de território do município de Lisboa. E o Dr. António Costa defendia a manutenção dessa sociedade e a entrada no capital dessa sociedade no município de Lisboa, mantendo uma situação de exceção na gestão do território. O PSD sempre defendeu a extinção da Sociedade Frente Tejo e, felizmente, este governo, logo uma das primeiras medidas assim que entrou em funções foi extinguir precisamente a Sociedade Frente Tejo e devolver à cidade de Lisboa os territórios que eram geridos pela Sociedade Frente Tejo. Sociedade Frente Tejo essa que teve uma série de iniciativas que há pouco foram referenciadas pelo representante do Partido Socialista como tendo sido iniciativas do Dr. António Costa e do município de Lisboa, quando não foram. Houve um conjunto de desenvolvimentos, requalificações na zona ribeirinha da cidade de Lisboa, que foram há pouco referidos, e que não foram responsabilidade, iniciativa do Dr. António Costa, foram do Estado, através da Sociedade Frente Tejo, tal como a despoluição do Tejo. Foi concluída pela Cimtejo, que é uma empresa maioritariamente detida pelo Estado e não pelo município de Lisboa, e foi a Cimtejo responsável pela despoluição, e ainda bem pela despoluição do Rio Tejo. Uma última nota em relação aos impactos ambientais. Para nós essa questão é muito importante e eu quero dizer que para o PSD qualquer concretização desta estratégia para o Porto de Lisboa, nomeadamente do terminal de contentores da Trafaria, deve ser precedido pela verificação de que não há impactos ambientais incompatíveis com o desenvolvimento dessa atividade. Até agora, os instrumentos de gestão territorial aprovados que prevêem o desenvolvimento desta atividade na Trafaria vêm dizer que essa atividade é ambientalmente compatível com o território. Portanto, neste momento, não há nenhuma demonstração que haja incompatibilidade, antes pelo contrário, os estudos que foram feitos demonstram que é compatível. No entanto, o PSD afirma que deve haver um estudo especificamente relativamente à atividade que se pretende, como condição para a concretização do terminal de contentores da Trafaria, porque nós não defendemos o que não é bom para Lisboa em termos ambientais, que possa ser aceitável noutras zonas da área metropolitana e, portanto, para nós essa questão é uma questão importante. Muito bem, meus senhores, muito obrigada pela vossa presença aqui hoje neste Poder Local Lisboa. Falou-se então do plano de reestruturação do Porto de Lisboa, um tema sensível, um tema polémico, para o qual também ficaram aqui algumas ideias e algumas soluções dos próprios partidos políticos. Pela minha parte e pela parte da TVL, muito obrigada por ter estado desse lado. Boa noite.